Pessoal, tudo bem com vocês? Né? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a nossa explicação e a correção da atividade, certo? No caso hoje 14, né, assim, 14/9, a correção é da página 189 do livro de português à página 191. E gramática 67, 67 a 70, ok? Vamos lá, bora começar, né? Outra coisa, pessoal, eu troquei de aplicativo, certo? Porque o outro que eu utilizava, né, tava dando problema no som, no caso no áudio. Eu já verifiquei que esse aqui parece que tem um áudio melhor, né? E a resolução também é melhor. Então tá bem mais visível, né? Como o som tá bem melhor. Então depois vocês me mandem uma mensagem aí, ou no Telegram, ou no WhatsApp, para falar realmente se tá bom, né? Se essa resolução e o áudio tá saindo legal, viu? Se não tiver bom, a gente vai ficar com o aplicativo que eu ficava com ele antes desse, né? Se tiver bom, a gente permanece com esse novo, tá certo? Então vamos lá, bora para a correção. Pessoal, é o seguinte, aposto, certo? O que é o aposto em si? O aposto, ele é uma explicação, certo? Ele é uma explicação de algo que foi dito, né, para poder a gente ter uma clareza maior. Nós temos cinco classificações de aposto, ok? Lembrando, né, que a gente tem uma atividade, aliás, nós temos uma atividade não, nós temos um vídeo só sobre aposto, certo? Nós temos um vídeo só sobre aposto. E esse vídeo a gente vai e define o que cada um deles é, certo? Quem quiser relembrar, né, sobre aposto, é só colocar lá que você vai ter todo o conteúdo. Mas a gente vai relembrar aqui, a gente vai dar uma pincelada rápida, né? Pra gente entender o que é o aposto em si. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, né, o aposto, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma questão de uma explicação. O aposto, ele é uma explicação de algo que foi dito, certo? A gente já sabe disso daí, que essa é a função do aposto em si, certo? Nós vamos ter alguns tipos de aposto, que são 5 tipos de aposto. Um deles, né, aposto explicativo, o outro enumerativo, o outro especificativo, o outro recapitulativo. E se eu não me engano, só são esses mesmo. Recapitulativo. Recapitulativo, especificativo, pronto, é o especificativo que estava faltando. Especificativo, enumerativo e o explicativo, certo? Vamos lá, pessoal. O aposto explicativo, ele serve para quê? Como o próprio nome está dizendo, ele serve para explicar. Ele vai explicar. Você disse determinada coisa e você vai explicar aquela coisa. Um exemplo, né? Você vai explicar assim, Dom Casmurro, né? Aí você pode pensar assim, exemplo, eu vou dizer a frase completa, né? Diz assim: Dom Casmurro é uma excelente opção de leitura. Você entendeu que Dom Casmurro é um livro, né? Porque é uma opção de leitura, aí você entende que é um livro. Mas precisa de um aposto para poder explicar isso. E geralmente essa explicação ela vem entre vírgulas, certo? Então vem entre vírgulas, ali você já sabe que tem um aposto, você só não sabe qual é a classificação desse aposto. Se explicar, vai ser o quê? Explicativo, ok? Exemplo, Dom Casmurro, obra literária de Machado de Assis, é uma excelente opção de leitura. Então você já sabe que o quê? Que o Dom Casmurro é um livro e que esse livro é de Machado de Assis e é da literatura brasileira, ok? O enumerativo, pessoal, o enumerativo, né? Como o nome está dizendo, ele vai enumerar as coisas, ok? Ele enumera a parte constitutiva do termo que se refere, certo? Ele vai fazer essa marcação. Geralmente, ou ele vem depois de 2 pontos, ou ele vem depois de vírgula e travessão, ok? Ou 2 pontos, ou vírgula e travessão. Exemplo, né? Um exemplo. Na sala havia 2 alunos que sempre se destacavam. Aí 2 pontos. Pedro e Marcela, certo? Então, Pedro e Marcela vai ser o quê? Vai ser o aposto, certo? Enumerativo, que é os 2 alunos. Geralmente também vem os numerais, ok? Para poder fazer essa contagem, né? Não são 2. O primeiro, Pedro. Segundo, Marcela. Beleza?
Nós temos o outro que é o especificativo. O especificativo, né, ele vai especificar, como o próprio nome já diz. Lembrando que a gente tem um vídeo que fala disso, ok? Eu só estou relembrando para vocês. Nós temos um vídeo que fala disso. É só você buscar aí na sua galeria ou ir no YouTube lá que você encontra o vídeo, certo? Que a gente já deixou para vocês, né? Que eu já dei essa aula. Então, a gente tem o que? Tem o especificativo, ele vai especificar. Exemplo, né? Ele não vem vírgulas, certo? Ele não vem vírgula, mas ele é ligado a um substantivo de sentido genérico. O que é um substantivo de sentido genérico? É aquele substantivo que ele vai trazer assim uma amplitude. Exemplo, alunos. Quem são os alunos? São todos os alunos? Não. Alunos é o que? É um substantivo genérico, ok? De sentido genérico, né? Ele abrange todo mundo. Os alunos, os melhores do 8º ano, né? Eu estou me referindo só aos alunos, não são todos da escola, são aos melhores, não são todos da sala, só são os melhores do 8º ano. Dá para entender? Então, isso daí são o que? Substantivos de sentidos genéricos, beleza? Aí o exemplo, o Marte, certo? Marte aí é alguém que sofre por conta de alguma coisa, ou alguém que se entrega por conta de alguma coisa, certo? Então, o Marte, Machado de Assis, tornou-se canonizado na literatura, né? Então, você vai entender que Machado de Assis aí, ele é o que? Ele é o apóstolo especificativo, tá especificando quem é esse Marte. Esse Marte quem é? É Machado de Assis. E o recapitulativo, que é aquele que você recapitula o que você falou para trás, certo? Por meio de pronome, você resume o quê? Você resume o que anteriormente foi expresso, o que anteriormente foi dito, né? Exemplo, ó, desculpas, né? Pedidos de reconciliação. Aí, ó, você tem dois contextos. Alguém pede de desculpas e um pedido de reconciliação. Assim, nada muda a concepção que eu tenho de você, certo? Então, esse nada é recapitulativo. Ele é o aposto que ele vem depois, aliás, ele vem depois recapitulando que nem desculpa, nem pedido de reconciliação vai mudar. Então, nada muda, beleza? Então, nós temos aí os apostos, ok? Aí nós vamos ter aí, ó, se você prestar atenção, eu vou dar um zoom aqui, ó. Esse aplicativo também é bom, que você consegue dar um zoom assim mais facilmente, sem sair da tela. Vai ter aí, ó, o céu estava escurecido, sinal de chuva. Se liga, pessoal, ó, o céu estava escurecido, certo? Aí, sinal de chuva, né? Esse sinal de chuva aí, o sinal, vai ser o quê? Vai ser classificado como aposto. Ele vem depois da vírgulazinha aí, ó, aposto, ok? Vai ser um aposto. Ele está trazendo o quê? Ele está trazendo uma explicação. O céu está escurecido pelo fator de quê? Pelo fator que vai chover, ok? Uma oração inteira também pode exercer a função de aposto. Ó, se liga aí, ó. Geralmente ela se exalta, certo? Normal, você entende? Ó, se você tirar não faz falta, você já entendeu a oração. Alguém se exalta, certo? Aí depois da vírgula, que diz o seguinte, ó, o que é típico dela, né? O que faz parte do caráter dela. Então, é uma explicação, é um aposto. Tranquilo? Aí você vai ter esse texto aí, a gente não vai ler o texto, porque obviamente vocês já leram esse texto e já me mandaram a foto das atividades, né? Primeira questão, diz o seguinte, ó, qual é a finalidade desse texto, certo? A finalidade dele é o quê? É explicar a origem das cataratas do Iguaçu, ok? Então, ele vai explicar, né? É um aposto de explicação sobre as cataratas do Iguaçu. Beleza? Bora lá, ó. Analisando a leitura, analisando a estrutura e a finalidade desse texto, podemos afirmar que se trata de quê? Que se trata de uma lenda, né? Não existe algo comprovado cientificamente, certo? Que isso seja verdade. Isso é uma lenda. Tranquilo? É uma lenda, é um mito, né? Vamos lá. Terceira questão, ó. Nesse texto, podemos identificar que tipo de narrador? Pessoal, o narrador aí é o que? É o onisciente. É aquele narrador que sabe de todas as coisas, né? Narrador em terceira pessoa onisciente. Beleza?
Quarta questão. Quando se passa a narrativa, né, há muitos anos, ou seja, que você está explicando a origem das cataratas, né, é um texto que há muito tempo existe, ok? Quinta questão. Transcreva do texto o termo que o narrador utiliza para explicar o que era o personagem Ignob, certo? Seria o que? O cacique da tribo, beleza? O cacique da tribo. Sexta questão. Como se classifica esse termo? Se tá explicando, pessoal, vai ser o quê? Um aposto explicativo, não é assim? Aposto explicativo. Sétima questão. Como o narrador identifica o personagem Taroba, certo? Tarobá, né? Um jovem guerreiro da tribo, ok? Era um jovem guerreiro da tribo. Oitava questão. No primeiro parágrafo do texto, podemos afirmar que a palavra livre indica o quê? Ela vai indicar o modo como o rio corria. Seria livre, né? Ninguém consegue deter um rio. Ele corre livre, certo? Nona questão. Agora analise o segundo parágrafo. A gente tem um segundo parágrafo aí dentro de um box, ó. Ignob, cacique da tribo, ó, lembra que cacique da tribo aí, ele é aposto, ó, cacique da tribo. Quem é Ignob? É o cacique da tribo. É uma explicação, beleza? É uma explicação, né? Tinha uma famosa filha chamada Naipe, certo? Que iria ser consagrada ao culto do deus Emboi, certo? Então vamos lá. Letra A diz o seguinte: o termo destacado se refere a qual outro termo? Famosa filha, ok? Né? Se refere à famosa filha. B. O termo destacado expressa um atributo permanente ou passageiro. Um atributo permanente ou passageiro do termo ao qual se refere, certo? Seria o quê? Seria uma situação permanente, ok? Era aquilo mesmo, né? Letra C. Como se classifica esse termo sintaticamente? Aposto explicativo, que seria cacique da tribo. A gente até já falou. E chamada de naipe, também explicativo. Beleza? Décima questão. Assinale o único item em que o termo destacado não é aposto. Não é aposto. Seria o quê? Seria assim, ó. Procuro sempre os melhores lugares. Lugares aí é o quê? É adjunto adverbial de lugar. Certo? Adjunto adverbial. Bora lá. 11ª questão. A seguir, releia o último parágrafo do texto, analisando as afirmativas feitas. Aí tá aí o último parágrafo do texto, certo? Dentro do box. Aí a gente tem 3 afirmativas, ó. O termo furioso indica uma característica permanente dos deuses, do deus serpente, né? Seria verdadeiro ou falso? Seria falso, né, pessoal? Não tem isso no texto falando sobre isso, né? Que era permanente do deus serpente. 2. As cataratas do Rio Iguaçu se foram, segundo o texto, a partir da fúria de Miboy, né? Né? Isso é verdadeiro, né? O texto fala a respeito disso, né? E terceira, no último período, a vírgula depois de naipe ou nip representa a omissão do verbo transformar-se, também seria verdadeiro, né? A gente sabe que a gente pode ocultar na escrita alguns verbos, alguns termos, que isso é chamado de silepse, beleza? Que é uma figura de linguagem, tranquilo? Vamos para frente. Seria a letra o quê? Essa é a letra B. Nós temos a 12ª questão. Pessoal, a 12ª questão diz assim, ó. Algumas cidades apresentam características marcantes que as fazem ser lembradas por exemplo, Recife é conhecido como Veneza brasileira, né? Por quê? Porque passa os rios no meio da cidade,
beleza? Em referência ao que? Em referência, assim como Veneza, cidade situada no nordeste da Itália. O Recife também é cortado por rios, canais e dezenas de pontes que ligam um bairro ao outro. Um dos recursos que, um dos recursos que temos para falar um pouco mais sobre a cidade são os apostos, né? Nas frases a seguir, temos algumas informações a respeito de outras cidades do Brasil. Assinale a única que não apresenta aposto. Pessoal, a única que não apresenta aposto aí seria o que? Seria a letra B de bola, ó. Brasília é a capital federal do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal, ok? Aí é uma afirmativa, não se caracteriza como aposto, ok? Talvez se viesse vírgulas aí, talvez fosse indicado aposto, ok? Vamos agora para gramática, pessoal. Gramática, página 67 a página 70, beleza? Vamos lá, ó. Nós temos hiperônimos e hipônimos, certo? Nós também temos um vídeo falando sobre hiperônimos e hipônimos, certo? É bem fácil de entender isso, ó. Hiper quer dizer grande, hipo, né, é um sentido mais específico, beleza? Então vamos lá, ó. Hiperônimo, certo? Né? Sentido abrangente, um sentido genérico. Então, hiper é um sentido maior, é um sentido mais alargado, né? Então nós temos aí, ó, hiperônimo é nome de sentido mais genérico, né? Abrange como ferramentas, sentimentos e frutos, né? Do grego hiper, que é grande, e nome, que é nome, certo? Hipônimo, nome de sentido mais específico, como martelo, alegria, maçã, do grego hipo, que quer dizer baixo, né? Ou debaixo, né? E nome que quer dizer nome, né? Óbvio. Então vamos lá, né? A gente tem a primeira questão aí. A primeira questão, você vai ter um box aí, ó. A polícia, você vai ter aí, ó. A polícia recuperou em MS, que é, não sei o que é MS, né? Recuperou em MS veículos furtados que seguiam para o Paraguai, ok? Deve ser Mato Grosso do Sul, né? Então vamos lá, ó. Sabemos que aí vem sabemos que o lead, né? O lead é o que foi falado antes, né? Sobre o subtítulo, é um texto que antecede ao leitor o que ele vai ler na matéria propriamente dito. No caso acima, de que forma o lead apresenta o leque de informações dada no título. Pessoal, essa resposta aí é uma resposta pessoal, mas, né, a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender que isso foi uma questão específica, né? Assim, não se sabe qual era o veículo, quem foi que furtou, que horas foi, não tem informações, beleza? Vamos para a letra B, ó. Letra B. Tendo em vista o conceito do hiperônimo e hipônimo, né? Demos classificação às palavras vinculadas à caminhonete Mercedes-Benz empregada no texto. Justifique sua resposta, certo? No caso é para você justificar que o que? Que a palavra veículo é o que? É hiperônimo, né? Porque qual é o veículo, né? Qual é o veículo? É um sentido genérico, um sentido maior, né? Veículo. Pode ser uma bicicleta, pode ser um carro, pode ser um trem, pode ser qualquer coisa. Tudo é veículo, não é assim? Mas quando ele especifica aí, ó, Mercedes-Benz vai ser o quê? Vai ser o hipônimo, tranquilo? Então um é hiperônimo e o outro é hipônico. Você vai ter esse texto aí, ó, uma época em que tudo muda, né? Aí você lê o texto para poder responder as perguntas aí, ó. Letra A. No primeiro parágrafo do texto, como o adolescente como a adolescente é definido. No caso aí, o adolescente é definida como fase de mudanças, certo?
tanto na cabeça, quanto no corpo, quanto na mentalidade, né? Assim, ele passa por transformações, beleza? É isso que vai falar o texto. B. Identifique no primeiro parágrafo a palavra que foi usada como hiperônimo do adolescente. Seria a palavra fase, né? Qual fase? Né? Qual período? É um hiperônimo, beleza? Letra C, diz assim, no último parágrafo, que palavra tem sentido mais específico que doença? Seria HIV ou AIDS, certo? HIV ou AIDS, né? Terceira questão, você vai completar aí, ó. Diz o seguinte, ó, na lista a seguir você encontrará verbetes, né, retirados de dicionários da língua portuguesa. Preencha as lacunas com o hiperônimo mais adequado, certo? Coração, né, o órgão, né, os hiperônimos aí, ó. Baleia, nome comum de mamíferos, né? Manifestação, ato de motivar. Sapato, né? Calçado que protege apenas o pé, né? Samba, desculpa, samba, exato. Samba, dança popular brasileira. Cardume, né? Coletivo de peixes. Rosa, flor da roseira, né? Motorista, pessoa que dirige um veículo motorizado. Amor, sentimento que impede as pessoas para o que lhe parece belo e digno. Feijão, semente do feijoeiro, né? Felicidade, qualidade ou estado de feliz, né? Pinheira, árvore que produz pinha ou fruto do conde. Mosquito, designação genérica dos insetos. Estômago, órgão do sistema digestivo. Ferro, metal resistente e maleável. Hortelã, erva aromática de sabor refrescante. Latim, língua indo-europeia que foi falado no Lácio em todo o Império Romano. Ok? Vamos aí para a última página. A última página nós vamos ter aí 5 afirmativas, né? Eu não vou ler porque ele faz parte do texto, você tem que ter lido o texto. Das 5 afirmativas, qual seria aquela que tem hiperônimo? Certo? Seria a letra B, A1, A4 e A5. Beleza, pessoal? Né? A gente finaliza por aqui, tranquilo? Vocês depois me dão um feedback aí para saber se realmente esse aplicativo, o som ficou melhor e a imagem ficou melhor, tá certo? Valeu, pessoal. Abraço para vocês aí e até quinta-feira.